Muito boa noite a todos, muito boa tarde, conforme a hora e o local de onde nos estiverem a ver. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, um momento em que podemos partilhar em família os ensinamentos de Jesus e atrair até ao nosso lar os nossos protetores, os nossos anjos da guarda. Sempre um momento muito importante. Então, como sempre, vamos colocar o nosso jarro com água e copos em cima da mesa para que a espiritualidade a possa fluidificar e possamos equilibrar o nosso corpo físico no final deste Evangelho. Vamos então dar início para harmonizar o nosso ambiente com uma canção. Página 4. Vamos procurar no amar o próximo encontrar, te louvar e te amar. Dá-nos força e entendimento para mitigar o lamento, o sofrimento dos irmãos. Vai, dá-nos tua luz para caminhar e seguirmos lado a lado com Jesus. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial. Te rogamos nesta noite, Pai Celestial, para que possamos receber o teu auxílio, o teu socorro, a tua paz. Todos nós que estamos aqui reunidos e todos aqueles que estão no nosso pensamento, que tanto precisamos desse teu socorro, desse teu auxílio, dessa tua luz. Te agradecemos a ti, Divino Mestre, por estar sempre conosco, por nos mostrar sempre o caminho que devemos seguir e a forma como chegar. Divino Mestre, também te agradecemos por nos mostrares as oportunidades que temos de chegar e que muitas vezes são as nossas escolhas, são as nossas opções, é o nosso livre-arbítrio que nos leva aos caminhos tortuosos, às dores, às quedas, e que somos nós mesmos e não o nosso Deus, que tu também nos dizes que o nosso Deus é bom, é Pai, e por isso dá-nos sempre a oportunidade de podermos recomeçar. Então, Divino Mestre, te agradecemos por estarmos mais uma vez aqui reunidos em teu nome, para aprendermos, para entendermos estes ensinamentos, este aprendizado, e para que possamos pôr no nosso dia a dia e para que possamos fazer melhor as nossas escolhas. Te pedimos também socorro para os nossos lares e para todos aqueles que estão em sintonia conosco. Pedimos que os teus mensageiros do socorro, do alívio, vão a todos aqueles lares que no dia de hoje precisem e necessitem do teu socorro. Que eles sintam o teu alívio, o teu socorro e a tua luz.
Senhor Jesus, vamos pedir-te que a tua misericórdia e a tua bondade nos envolva, nos intua. Que os teus mensageiros, a espiritualidade amiga, os nossos guias e os nossos protetores estarão connosco neste Evangelho do Lar. Fica connosco, Senhor, e abençoa o nosso Evangelho desta noite. Que assim seja. Do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens 10 e 11. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que ganham, porque até João, todos os profetas, tanto quanto a lei profetizaram. E se quereis compreender o que vos digo, é ele mesmo que é o Elias que devia vir. Entenda aquele que tiver ouvidos de ouvir. São Mateus, capítulo 11, versículos 12 a 15. Se o princípio da reencarnação expresso em São João pudesse, em rigor, ser interpretado num sentido puramente místico, o mesmo já não acontece nesta passagem de São Mateus, onde não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que devia vir. Não há aqui nem figura, nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela violência. Que significam estas palavras, já que João Batista vivia naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quereis entender o que eu disse, é ele mesmo o Elias que devia vir. Ora, João, não sendo outro que Elias, Jesus faz alusão aos tempos em que João vivia com o nome de Elias. Até agora o reino dos céus foi tomado pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava a exterminação dos infiéis para ganhar a terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Depois acrescenta: que ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Estas palavras, tantas vezes repetidas por Jesus, dizem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. A mensagem de hoje, do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, intitula-se Violência. Por vezes ouves defender a violência, apontando a expulsão dos vendilhões do templo atribuída a Jesus. É episódio que serve para justificar muita coisa, e ninguém sabe ao certo se a lição é parabólica ou se foi mesmo como a descrevem os evangelistas. Todavia, o episódio é bem mais profundo. Sempre Jesus se socorria das práticas da época, dos costumes do povo, para disseminar a sua boa nova sobre o reino de Deus e os caminhos que a ele conduzem. Recorda a condenação da violência implícita nos ensinos de Jesus. Quando descia do Tabor, dialogando com os discípulos surpreendidos com a presença de Elias e Moisés, Jesus não podia ser mais claro na sua condenação quando afirma que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que se esforçam são os que o conquistam. Era a alusão à violência condenável e ao convite antes ao esforço de aprimoramento íntimo. Vigia, pois, dentro de ti, pacifica o teu coração, erradica todo e qualquer resquício de violência, instala a paz que Jesus irradia para todos e espalha à tua volta. O mundo está a precisar de verdadeira paz, a começar por ti. A reencarnação, como vamos percebendo aquilo que são as instruções dos imortais, ela é uma lei divina. Já no tempo de Jesus havia essa convicção. Ele foi taxativo naquilo que são as explicações evangélicas, quer na conversa com Nicodemos, com o doutor da lei,
que é nesta frase, nesta passagem curta de São Mateus, quando ele refere que João o Batista, era a reencarnação do espírito de Elias. A reencarnação está aí. Aliás, se nós não entendermos aquilo que são estas bases concretas, definitivas, que agora o Consolador Prometido vem colocando à disposição do homem estudioso, como do homem merecedor de um pouco mais de conhecimentos em relação à vida, que é a vida espiritual, além daquela que temos no corpo, vamos percebendo que tudo tem um fundamento. A reencarnação existe para que nós saibamos e compreendamos os porquês de muita coisa, que qualquer outro tipo de filosofia ou de teoria não explicam. Pela reencarnação nós entendemos o que é o sofrimento, a razão do sofrimento, a razão da dor, a razão da pobreza, da riqueza, da falta disto, da falta daquilo. Percebemos isso tudo pela lei da reencarnação. Mas os bons estudiosos da matéria vão hoje desenvolvendo novos conhecimentos e novos estudos, novas indagações, para que se comprove através da ciência que, de facto, a reencarnação é um facto real, sem qualquer tipo de contestação. Não é por acaso que as grandes universidades nos Estados Unidos estudam esses aspectos relacionados com a reencarnação. Não é por acaso que ciências como a neurociência, por exemplo, como a física quântica, como a psicologia transpessoal, se debruçam sobre explicações profundas sobre a realidade do ser que somos, do espírito, de Deus inclusivamente. E por isso, não tenhamos dúvidas, nós que acreditamos e que sabemos pelaquilo que são as nossas próprias experiências mediúnicas, porque a Casa Espírita, como fulcro, como ponto de encontro onde se reúnem vibrações e partilhas entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual, vai tendo todas as informações para explicar e para confirmar o fenómeno, a lei da reencarnação. É bom que os que se querem debruçar sobre as realidades da vida, voltamos a referir, se preocupem em conhecer um pouco mais. Estamos abertos para isso tudo. Daí que o convite que Jesus nos coloca há mais de 2000 anos é hoje o Espiritismo, como o Consolador Prometido, que o vem colocando à disposição do homem que quer conhecer mais. Que sejam bem-vindos todos os que tenham ouvidos de ouvir, como dizia a mensagem, porque reencarnar é voltar à vida no corpo, porque a vida real, a nossa vida real, é a vida do Espírito. Que a paz do Senhor continue connosco. Como o Eugênio referiu, à época de Jesus e até à época de Jesus, até depois de alguns anos, de alguns séculos até, da sua morte, o povo acreditava na reencarnação. A prova está precisamente nestas leituras que fizemos. No item 10, fala-nos que o Espírito sopra onde quer e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. O que significa que o Espírito pré-existe ao nosso corpo físico. Então a lei da reencarnação, ou a reencarnação, sempre foi uma crença do povo. E como sabemos, e como se estudarmos e se analisarmos os textos bíblicos, nós vamos poder constatar de que, se compararmos os textos ao longo destes anos, vamos reparar que muitos textos foram alterados pelo homem, nomeadamente nos concílios que são realizados pela Igreja. Ora, existiu um concílio, o segundo concílio de Constantinopla, precisamente no ano 553, em que a reencarnação foi retirada do cristianismo, foi proibida, muito por influência do imperador Justiniano e da sua esposa Teodora, porque não interessava, não é? Já que a reencarnação
é a lei que aplica a lei de causa e efeito. Ou seja, conforme nós fizermos, vamos achar. Se errarmos, com certeza que iremos encontrar sofrimento e dor. E, portanto, por interesses do imperador e sua esposa, esta lei foi retirada ou foi proibida. Aliás, foi também retirado a questão da pré-existência do espírito ao corpo físico. No entanto, nós atrevemos-nos a dizer que houve alguma distração. Houve alguma distração dos bispos, porque ela foi retirada ou foi proibida, mas não foi retirada da Bíblia. Nós vamos encontrar em vários textos, nomeadamente estes que temos lido ao longo deste capítulo, mas, inclusivamente, até no Antigo Testamento. Nós vamos poder encontrar, por exemplo, no texto de Jeremias, no capítulo 1, versículos 5, onde nos diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses do ventre da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Portanto, quer dizer que antes que Jeremias tivesse nascido ou tivesse concebido no corpo da mãe, no corpo ou no ventre da mãe, ele já o conhecia, o que quer dizer que o espírito existia antes do corpo. E Jesus, nós vamos encontrar também no Evangelho de João, no seu capítulo 8, versículos 58, em que Jesus fala aos apóstolos e diz: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer que Jesus, agora no corpo físico, ou na época no corpo físico, já existia antes de Abraão. O que significa que o Espírito existe, pré-existe ao corpo físico. E se há muitas moradas na casa do Pai, significa isto dizer que o Espírito pode tomar conta, pode já ter vivido em outros corpos e, nomeadamente, em outras moradas. Então quer isto dizer que a lei da reencarnação é a lei divina e é para todos. Não adianta nada nós dizemos que não acreditamos, porque ela é uma realidade. E é a única que nos vem explicar a justiça divina. Porque nós vemos muitas injustiças aos nossos olhos, aos olhos do homem, que são explicadas precisamente através da lei da reencarnação, que aplica a lei de causa e efeito. Então somos só nós os únicos responsáveis pelo bem e pelo mal que nos acontece. E Deus coloca nas nossas mãos a possibilidade de podermos ser diferentes, de podermos encontrar um futuro melhor. Tudo depende da nossa vontade, tudo depende da nossa modificação. Então, reflitamos um pouco, pensemos nos seus ensinamentos, apliquemos os seus ensinamentos na nossa vida para que consigamos, paulatinamente, dia após dia, transformarmos, eliminarmos o orgulho que há em nós para podermos seguir rumo à perfeição, que é a única fatalidade que existe na Terra. Então nós vamos terminar este nosso Evangelho fazendo a nossa irradiação final pelos doentes. E vamos neutralizar o nosso pensamento, libertar-nos dos nossos problemas, pelo menos não pensando neles neste momento. O momento em que nos vamos disponibilizar as nossas vibrações de amor para que Jesus, o médico das almas, o mestre, o nosso modelo, o nosso guia, possa distribuí-las através dos seus mensageiros, por todos aqueles que sofrem, pelas famílias em desalinho, pais contra pais, pais contra filhos, para que possam encontrar na sua mensagem, nesta vibração de amor, uma ferramenta para se reconciliarem, para encontrarem um caminho da união, do amor fraterno, para que Jesus possa também socorrer todas as mães que perdem seus filhos, que perdem os seus esposos, nomeadamente nesta fase
que a terra atravessa, tempos de guerra em que muitas mulheres saíram do seu país, deixando os seus maridos, trazendo unicamente os seus filhos, e que desesperam, e que se preocupam e que sofrem pela incerteza do amanhã. Pelo Senhor da guerra, Senhor Jesus, que tu possas encontrar um ponto por onde a tua luz se derrame, para que possam encontrar um caminho novo, para que possam discernir e tomar outras decisões no sentido da paz. Abençoa a humanidade, Mestre, que possamos todos nesta hora, vibrando em conjunto, ser teus instrumentos, por forma a que se derrame neste momento um pouco da tua paz, um pouco da tua luz. Fica conosco e nos abençoa. Que assim seja. Página 5. Senhor, eu quero caminhar sem nunca mais parar. Senhor, eu quero caminhar sem nunca mais parar. Senhor, eu quero trabalhar e nos caminhos da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero trabalhar e nos caminhos da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se os meus irmãos amar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se os meus irmãos amar. E chegamos assim ao fim de mais um Evangelho no Lar. Podemos, se assim o desejarmos, em nossas casas, se tivermos filhos, continuar a debater, continuar a conversar acerca da mensagem de Jesus. Vamos, na hora e neste momento, beber a água que colocamos por sobre a mesa para que nos equilibremos fisicamente. Desejamos a todos uma noite de paz, uma noite tranquila e relembramos que estaremos todas as quartas, sextas e segundas com palestras ao vivo na nossa Associação Social, Cultural e Espiritualista, pelas 20 horas e também que teremos sempre às 20h30 o Evangelho no Lar, todas as terças-feiras. Então que Jesus a todos abençoe e uma noite de paz.